Olá, boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos dar início à nossa primeira aula de português, né? Nós vamos iniciar essa semana com uma sequência didática de volta às aulas, né? Para esse ano letivo de 2022, falando sobre os desafios, as readaptações e as novas dinâmicas no cotidiano. Como vocês sabem, nós iniciamos remoto por conta do aumento de casos de Covid, né? No nosso município. Então, esse primeiro momento nós estamos de forma remota e essa sequência vem para que a gente tome consciência que a pandemia ainda não acabou. Então, os cuidados, né, devem ser mantidos, né, o uso de máscara, de álcool, distanciamento, para que o vírus não se propague. Então, essa dinâmica é sobre isso. Quais são os objetivos dessa sequência didática? Então, nós vamos pesquisar e organizar dados por meio de fontes diversificadas, confiáveis e científicas. Porque nós só devemos repassar uma informação, no caso de uma pandemia como essa, se a fonte realmente tiver um fundamento científico. Né? A gente, por exemplo, não pode orientar que uma pessoa use determinado remédio sem comprovação científica. A gente não pode encaminhar materiais de origem duvidosa, né, que falem mal sobre vacina, porque a vacina, sim, ela previne, ela ajuda. Não quer dizer que você não vai contrair Covid, você até pode contrair. Só que, de forma mais leve, a vacina faz com que seja de forma mais leve, né, a ação do vírus no nosso organismo e ajuda aí, né, quanto ao número de mortes por essa doença. Outro objetivo desta sequência didática é sistematizar os conhecimentos adquiridos, relacionando a importância da conscientização da população para a diminuição da disseminação da Covid-19. Porque o que aconteceu? Com o pessoal todo vacinado, né, a grande maioria vacinada, grande maioria aí de adultos já, pessoas idosas e até mesmo adolescentes, permitiu-se um afrouxamento quanto aos cuidados com a doença. Então, o pessoal estava indo para a festa, estava se aglomerando, né? Então, tudo tem que ser dentro das normas estabelecidas pela nossa região, né? Pelos protocolos estabelecidos pela nossa região. Planejar textos de campanhas sociais e panfletos é uma das atividades que nós vamos fazer, né? Criar panfletos de conscientização, mostrando os sintomas, formas de prevenção da doença, enfim. Relacionar os textos com o contexto de produção a partir da experimentação de papéis sociais. Porque nós, enquanto ativos na sociedade, devemos orientar aquelas pessoas menos esclarecidas, devemos ter consciência do nosso papel social de quê? De que caso a gente, por algum motivo, esteja gripado, esteja suspeito, né, porque hoje qualquer gripe também pode ser a influenza, nós devemos nos isolar. Então, devemos ter esse papel social de ser consciente e não só se prevenir, mas também ajudar o próximo para que a gente não dissemine o vírus. Participar de discussões orais sobre temas de relevância social. Então, se nós conseguirmos aí entrar pelo Meet, porque no horário da aula eu vou estar na escola, então a gente vai ver aí se a internet estiver certinha, a gente vai fazer uma chamada e debater um pouco sobre o assunto, certo? Caso a internet de lá esteja aí sendo possível que a gente faça chamadas pelo Google Meet. Os gêneros trabalhados. Quais tipos de texto que nós vamos ver nessa sequência didática durante essa semana? A charge, que é um tipo de texto ilustrado que faz críticas em relação a temas de interesse público. Então, por exemplo, a pandemia da Covid-19 é sim um tema que interessa a toda a população. Então, a charge, ela pode vir aí ou a criticar, ou a orientar, ou a levantar uma discussão sobre o tema. A charge tem a finalidade de ilustrar por meio de sátira, né, de uma forma até que meio, digamos, engraçada, meio cômica, os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público. É muito usada em jornais e revistas por causa do cunho político e social. Então, a charge, ela tem essa finalidade. Ela é tipo uma tirinha, né? Ou então só apenas mesmo um desenho que ilustra um determinado tema que é de interesse de todos. O panfleto, com certeza vocês já conhecem, já viram aí, né? Vocês já estão no nono ano, é um gênero que apresenta informações sobre produtos e serviços com o objetivo de incentivar seu leitor a adquiri-los ou divulgar ideias e opiniões. No nosso caso, nós vamos divulgar
as nossas ideias quanto aos cuidados com a Covid-19, com a intenção de mudar o comportamento do leitor. Então, aquela pessoa que usa máscara no queixo ou abaixo do nariz, então a gente pode ilustrar no panfleto a forma correta da pessoa usar essa máscara, né? A máscara ainda é uma ferramenta aí de cuidado para a Covid-19, então ela deve ser utilizada sempre, né? Caso a gente saia e tenha contato com outras pessoas. Na nossa atividade de hoje, eu vou passar um link para vocês de um quiz, certo? Quem é você na pandemia? Então, vocês vão responder algumas perguntinhas e no final, esse quiz vai dar o seu perfil na pandemia. Sejam verdadeiros, certo? E registrem o resultado de vocês no caderno. Esse quiz que eu vou passar, ele foi elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz em uma campanha chamada Se Liga no Corona. Então, por hoje é só, né? Terminamos aqui nosso primeiro momento e lá no grupo do WhatsApp vai estar a atividade disponível para vocês. Registrem tudo no caderno, não precisa me enviar, deixem registrado no caderno, que quando nós voltarmos de forma presencial, eu vou olhar o caderno com todas as atividades remotas que forem passadas. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!